16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Mesmo assentados, acompanhe a leitura, um versículo só. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Vou ler mais uma vez. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela inspiração que ela nos traz, pelo seu registro fiel, pela vida de homens e mulheres que ela descreve com tanta precisão, como nos faz esta noite um detalhe a respeito do apóstolo Paulo, que esperava na cidade de Atenas. Esta noite, Senhor, fala conosco, usando, ó Deus, o exemplo, a dedicação deste servo teu, chamado Paulo. Sejamos inspirados, que a tua palavra realmente nos coloque em movimento, na direção do crescimento, na direção do amadurecimento, possamos reagir à tua palavra positivamente, como boa terra em nosso coração, que a tua palavra produza fruto, e que este fruto traga louvor ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aristóteles fez uma afirmação muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse que felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e ter algo que esperar. Ter algo que fazer, ter algo que amar e ter algo que esperar. A postura na espera depende muito do cidadão e da cidadã. Tem pessoas que não gostam de esperar por nada. Não tem paciência de esperar pelo cumprimento de uma promessa. Não tem paciência de esperar pelos outros. Não tem paciência de esperar pelas coisas que dependem de tempo para acontecer. Quando uma pessoa não sabe esperar, geralmente nós a definimos como uma pessoa impaciente. Você é uma pessoa que sabe esperar ou você é uma pessoa impaciente? A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo se deteve em Atenas na condição de um paciente que espera. E ele espera por quem? Ele espera por Silas e Timóteo, que tinham ficado na cidade de Bereia. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele era um missionário por excelência.
Quando chega em Filipos, Deus o usa tremendamente para pregar o Evangelho na cidade de Filipos. E lá naquela cidade, um carcereiro se converte. Também uma jovem adivinha é confrontada com a palavra e Deus manifesta o seu poder, trazendo uma manifestação sobrenatural que anula o poder de Satanás que dominava aquela jovem. E a cidade de Filipos fica então apavorada com as coisas que estavam acontecendo. Inicia-se ali uma perseguição a Paulo. Paulo então vai para a próxima cidade com os seus companheiros. Ele chega passando por algumas outras cidades. Ele chega à cidade de Tessalônica. E Deus começa a usá-lo também em Tessalônica. Mas em Tessalônica se levanta também a perseguição contra ele. E ele então é obrigado a deixar a cidade de Tessalônica e ir para a cidade de Bereia. Mas a perseguição não ficou em Filipos, nem tampouco em Tessalônica. A perseguição segue também até Bereia. E em Bereia, a situação fica feia para o apóstolo Paulo. Porque parece que o inimigo disse assim, em minhas palavras: olha, vocês que acompanham aí o apóstolo Paulo, vocês podem ficar de lado, meu negócio é com Paulo. Nós queremos pegar o grandão aí, queremos pegar o líder, queremos pegar o missionário. E então, Paulo estrategicamente é orientado a deixar a cidade de Bereia e se adiantar sozinho, sem os seus companheiros, e ir para a cidade de Atenas. E ele então fica sozinho na cidade de Atenas, esperando, diga comigo, esperando pelos seus companheiros. Diga mais uma vez, esperando pelos seus companheiros. Esta circunstância parece ser incomum para aqueles que pregam o Evangelho, mas não é. Esta circunstância, na verdade, é comum na vida daqueles que estão comprometidos com a pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição, sofrerão tribulação. Se você não quer ser perseguido, então não se atreva a uma postura firme em relação a Cristo. Mas se você assumir uma postura firme em relação a Cristo, ser um crente de verdade, um crente autêntico, com certeza você vai sofrer perseguição. Aleluia! És lindo, Jesus. E não é uma perseguição momentânea, não. A vida do crente, desde que aceita Jesus, até o dia que ele vai deixar este mundo, seja pelo chamado pessoal do Senhor, ou seja pelo arrebatamento, o inimigo vai estar de alguma forma tentando molestá-lo e fazê-lo desistir. Jesus. Mas ele é aquele homem, aquela mulher determinado, como diz a canção, a ser fiel até o fim. Aleluia. Talvez eu esteja falando com alguém que vem sofrendo perseguição. Já mudou de emprego, a perseguição está no seu pé. Já mudou de cidade, a perseguição está no seu pé. Já mudou de bairro, a perseguição está aí no seu pé. Não fique triste, meu irmão. Paulo foi perseguido de cidade em cidade, mas a boa mão do Senhor estava com ele. E a boa mão de Deus está com você também. Levanta a mão para o céu e diga assim: graças a Deus. Lindo, Jesus. Te amo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. E uma outra situação comum aos crentes fiéis, a homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Cristo, é que em algum momento da vida eles ficarão sozinhos, humanamente falando. Vai chegar um momento em que a multidão se afasta, o grupo de amigos se afasta. Vai chegar o momento em que as opiniões vão se dividir e você poderá ficar sozinho. Meu Deus. Não é fácil ficar sozinho na missão. Não é fácil ficar sozinho enquanto enganjado no ministério. Não é fácil. Nós precisamos uns dos outros. O fato de a gente ficar só causa uma fissura, causa um mal-estar, causa um desejo ardente de buscar uma companhia. Pois Paulo teve que ficar sozinho alguns dias em Atenas. E ele teve que ser paciente. Ele teve que aprender a esperar. Aleluia. Alguém diz que o cristianismo é a religião da espera. Por isso nós valorizamos a esperança. Porque nós estamos sempre na expectativa de algo que Deus vai fazer. Amém, meus queridos? Amém. Tem alguém aqui esperando alguma coisa de Deus? Levanta a mão. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sei que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. O cristianismo é a religião da espera. Se há uma coisa que o crente tem que aprender é esperar. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O crente aprende desde novo a esperar. É a primeira lição que ele aprende, é a esperar no Senhor, a não se precipitar. Aprende a não se tornar um homem, uma mulher precipitada ou precipitado, que sai por aí fazendo as coisas do seu jeito. Ele aprende logo cedo a esperar e a descansar no Senhor. Aleluia. E é a melhor coisa que a gente pode aprender deste lado da vida, meus irmãos. É, Senhor. Porque não se ouviu, nunca se ouviu falar que haja em algum outro lugar um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Diga assim: o meu Deus trabalha por aqueles que sabem esperar. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Senhor. E Paulo em Atenas, acostumado com as suas companhias, Silas, Timóteo, outra hora Barnabé, sempre rodeado de companhias, agora tem que estar sozinho numa grande metrópole, esperando pelos seus companheiros, mas acima de tudo, esperando por Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que já está há algum tempo no banco da espera, esperando pelo emprego dos seus sonhos, esperando pelo casamento prometido, esperando por aquela porta que está fechada e ainda não se abriu. Mas eu tenho uma palavra para você esta noite. Aleluia. A tua salvação está vindo aí. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. 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 Eu digo para essas lindas moças aqui esta noite, se alguma está aí ansiosa, Deus faz coisas, minhas queridas irmãs, que é difícil até para a gente contar. Eu tenho uma irmã e
minha irmã Miriam, ela tem um chamado missionário para a África. E ela se formou no seminário, estudou e etc. E chegou aos seus 40 e tantos anos, solteira. E além de ser solteira, ela adquiriu câncer em um dos seios. Teve que ser retirado. Uma cirurgia que comprometeu o seu braço. E ela ficou super debilitada. Mas ela tinha um desejo de constituir uma família. Depois de longa espera, com tudo isso acontecendo, a gente falou, agora não tem jeito. Se antes já estava difícil, agora vai ser uma batalha. Mas Miriam soube esperar confiantemente no Senhor. Que coisa linda, Deus! Apareceu lá, meu irmão, um varão que se converteu durante o ministério dela. E este moço ficou apaixonado por ela. Algo inexplicável, humanamente falando. Já são casados, já fazem mais de 15 anos. Eu fui chamado para fazer o casamento. O casamento, para a coisa ser consolidada, tinha 70 padrinhos. Coisa linda, hein? Oh, glória! Hoje eles vivem na cidade de Conceição, no interior de Minas Gerais. Receba, aleluia! Construíram uma linda igreja, uma grande igreja, a maior igreja da cidade é a igreja deles. São pastores trabalhando para o Senhor, casados e vivendo como uma família abençoada. Vale a pena esperar no Senhor, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém perde por esperar no Senhor. É verdade, aleluia! Em Jerusalém, no primeiro século, já no crepúsculo do primeiro século, temos a informação na história de muitos cristãos que perderam a vida por serem fiéis ao Senhor. A perseguição depois aumentou ainda mais. Mas algumas escavações foram feitas lá em Jerusalém e encontraram alguns túmulos do primeiro século. E em cada túmulo havia uma única inscrição, a mesma para todos aqueles túmulos. Dezenas de túmulos. Em todos eles havia uma única inscrição, numa única palavra. A palavra é esperando. Esperando. Eles morreram esperando pela volta do Senhor Jesus. E nem a morte tirou deles a expectativa da espera, porque a Bíblia diz que mesmo os mortos em Cristo estão esperando o soar da última trombeta. Quando soar a última trombeta, eles levantarão do túmulo e todos, vivos e mortos, nos encontraremos nas nuvens com o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Esperando, diga comigo, esperando. Nós somos crentes formados e forjados com a capacidade de esperar. Esperamos pela ação de Deus em nossa vida em particular, mas esperamos também pela intervenção divina na história de forma singular com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Somos crentes da espera. Nós somos crentes da esperança. Nós não somos aqueles que esperam com desânimo, com aqueles que esperam sem esperança. A nossa espera é esperançosa, é viçosa, é cheia de vida.
porque nós esperamos aquele que prometeu que vai voltar e ele vem para buscar a sua igreja. Glória ao teu nome, Senhor. Mas o mais interessante é saber se portar durante a espera. Diga comigo, saber se portar diante da espera. Eu fico olhando na fila do supermercado, na fila do banco, como as pessoas se comportam de forma diferente enquanto estão esperando. Alguns são pacientes e esperam com confiança. Outros, no entanto, ficam agitados ali na fila, todo instante, olhando para frente, olhando para trás, pergunta para um, pergunta para outro, reclama com um, reclama com outro. Quando é que esta fila vai andar? A fila do supermercado é a mesma coisa. Meu filho mais novo contou-me um testemunho em relação a ele, que quando ele chegava na fila do supermercado, ele sempre encontrava a fila lotada. E ele então começava a reclamar. Mas quanto mais ele reclamava da fila em que ele estava, as outras caminhavam e a dele sempre ficava agarrada. Você é freguês de fila agarrada? Então, ele reclamava, e quanto mais reclamar, mais agarrado o negócio ficava. Aí um dia o Espírito Santo falou para ele: começa a glorificar a Deus, a agradecer a Deus porque você está na fila, você tem dinheiro para pagar o caixa, você tem saúde para esperar na fila, louva ao Senhor. Aleluia. E ele disse que começou a fazer isso, fechava os olhos, começava a agradecer a Deus, abria os olhos, louvando o Senhor, e a fila ia andando, de repente ele já estava lá na boca do caixa e já ia embora feliz da vida. Glória a Deus. Nós precisamos saber esperar, amém? O marido saber esperar a esposa. Tem esposa que é tinhosa para se arrumar. O marido fala: minha filha, 4 horas da tarde, culto 19. Já vai, minha filha, se preparando, porque ele sabe que vai ter que esperar. E tem marido impaciente, sabe? Tem marido que vem para a igreja discutindo com a mulher dentro do carro, ou andando, discutindo, batendo boca por causa da espera. Vou chegar atrasado na sua causa, porque você demora demais. É preciso saber esperar, amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? É preciso saber esperar. O apóstolo Paulo, quando esperava pelos seus companheiros em Atenas, o que é que ele fez? Ficava reclamando de Timóteo, reclamando de Silas, reclamando dos seus companheiros. Por que eles estão demorando? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que estar aqui sozinho? Não. Paulo se ocupou em fazer o que é mais importante. Ele passou a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele se ocupou na pregação da palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pregava na sinagoga, ele pregava nas praças, e por fim foi levado ao Areópago, o lugar mais importante da cidade de Atenas, para pregar. Porque Paulo tinha paixão por pregar. Ele entendia a importância da missão de ser um pregador. Ele entendia que Deus o chamara para ser o porta-voz da mensagem do Evangelho. Então ele pregava, ele pregava, ele pregava e ele pregava. Ele tinha uma disposição para falar do amor de Jesus. E enquanto ele esperava, diz o texto no versículo 16 do capítulo 17 de Atos,
Enquanto ele esperava, e aí você vai discorrendo o texto, você vai percebendo que enquanto ele esperava, ele se ocupava com a pregação do Evangelho. Aleluia. A nossa espera não é porque Deus está atrasado. A nossa espera não é porque Deus está ocupado. A nossa espera faz parte do plano de Deus. Quando Deus te coloca no status de espera, de stand-by, quando Deus te coloca nessa posição, é porque Ele tem algo com você. Ele tem algo para você realizar. E você precisa entender e discernir isso. Amém? Amém. E não reclamar, e não murmurar. Enquanto você espera, você precisa entender que você deve se ocupar em alguma coisa. Paulo se ocupou com a pregação do Evangelho. Na sinagoga, nas praças, no Areópago, ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Achei muito interessante o pastor Wilson colocar o tema desta igreja, afinado com o tema da região, chamando a atenção da igreja para o ato da pregação. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Sabiam disso? Amém. Todos nós somos chamados para ser arautos do reino de Deus. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos nós estamos debaixo da missão de pregar o Evangelho. Todos nós temos essa incumbência, temos essa responsabilidade. E enquanto esperamos, devemos nos ocupar em falar do amor de Jesus, em anunciar o Evangelho com ousadia e compaixão. Amém? Amém? Por isso eu gostaria que você repetisse comigo o lema da região. Falasse bem alto comigo: proclamemos o Evangelho da paz com ousadia e compaixão. Vamos lá? Proclamemos o Evangelho da paz com ousadia e compaixão. Enquanto você espera, que é o que você mais vai fazer deste lado da vida, porque você não vai achar as coisas prontas nunca. Você tem que plantar e esperar crescer. Você tem que trabalhar e esperar que as coisas aconteçam. Você não vai encontrar tudo a tempo e a hora, do jeito que você quer. Nós temos que aprender a esperar. E enquanto esperamos, nós temos uma missão para cumprir. E dentre tantas coisas que temos para fazer, a mais singular de todas elas, segundo John Wesley, a tua maior ocupação nesta vida é ganhar almas, é pregar o Evangelho. Oh, Deus Santo, aleluia. Deus te separou para isso. Enquanto você estiver esperando na fila do banco, fale de Jesus. Enquanto você estiver esperando na fila do consultório, fale de Jesus. Enquanto você estiver esperando no aeroporto, fale de Jesus. Ache uma maneira de pregar o Evangelho, de fazer aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Foi isso que o apóstolo Paulo se empenhou. Enquanto esperava, ele se empenhou em pregar o Evangelho de Jesus. Eu estou orando para que haja um grande despertamento evangelístico na nossa região. Precisamos de crentes comprometidos com a pregação do Evangelho. Amém, irmão? Amém. Que continue falando de Jesus. Não precisa da cátedra, não precisa do púlpito, não precisa do palco. Você pode pregar nas esquinas, você pode pregar aos seus amigos pelas redes sociais, você pode pregar em todo lugar de formas criativas e diversas. O importante é que você ponha para fora o que Deus já colocou na tua boca, como está em Romanos capítulo 10. A palavra está dentro
refletir na tua boca a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Que o Senhor levante esta igreja como uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. Que você seja um crente apaixonado, como o apóstolo Paulo, que enquanto espera, você se ocupe em fazer aquilo que é mais importante: pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa ouvir a mensagem de Cristo. O mundo precisa ouvir a mensagem do Salvador. E sabe, meu irmão, Paulo encarava, eu já estou concluindo, a missão de pregar, ele a encarava como uma missão sublime, transcendental. Ele encarava assim. E é isso, e é assim que nós temos que encarar o privilégio de sermos pregadores, portadores das boas novas. Realizamos uma tarefa que, segundo Pedro, no capítulo 1, versículo 12, é alguma coisa que os anjos ansiavam fazer. Os anjos ansiavam fazer. O anjo é um mensageiro. Você sabe disso. Amém? Amém. Lá em Hebreus está bem claro. O anjo é um mensageiro. E se você leu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver que Deus sempre usou os anjos para trazer boas novas. O nascimento de Jesus foi anunciado por anjos. Os anjos são mensageiros. Mas, preste atenção, quando se trata da pregação do Evangelho, Deus disse aos anjos: nós vamos confiar esta missão aos homens. Homens e mulheres que serão cheios do Espírito Santo. Eles farão e cumprirão esta missão. O que os anjos anelam fazer, Deus entregou aos homens. Deus entregou a mim e a você. Paulo entendia isso. Por isso ele era apaixonado pela pregação. Ele entendia que a fé vinha pela pregação. Está escrito no livro de Gálatas. E está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. E no livro de Gálatas está escrito que o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, é recebido pela pregação. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Paulo entendia a importância da pregação. Por ela recebemos a fé. Por ela recebemos o Espírito Santo. Como não vamos pregar? Então ele tinha paixão pela pregação. E onde quer que ele estava, ele anunciava Cristo. Ele pregava o reino de Deus. Aleluia. A pregação é tão fundamental na vida da igreja, meu irmão. E eu me